queimar gordura, definir o corpo e manter as curvas femininas? Bom, provavelmente você sofre com as gordurinhas, com a celulite, com a flacidez ou pouco desenvolvimento dos músculos. Todas essas alterações estéticas no corpo são chamadas de síndrome da desarmonia corporal. Vamos focar aqui nessa aula em entender mais sobre a gordura e as alterações nos músculos, já que elas normalmente caminham juntas. E também a gente vai entender como funciona um processo eficiente de transformação do nosso corpo. Dentro dessa desarmonia, síndrome da desarmonia corporal, vamos ter 4 formas diferentes da gordura se manifestar no corpo. E seu corpo aí provavelmente se encontra em um desses estágios aqui que eu trouxe para você. O excesso de peso. Então, o excesso de peso é a mulher que está acima do peso normal. Porém, isso vai refletir no corpo de maneira diferente. Por quê? Vai depender da quantidade de músculos que você possui no seu corpo. Então, vamos pensar aqui em cenários. No primeiro cenário, essa mulher, ela pode ter um excesso de peso e de gordura com quantidade de músculos normal, ou ter um volume de músculos bem desenvolvido. Então, é bem comum em mulheres que já treinam, mas elas não conseguem ter um corpo definido, onde não é possível ver as curvas definidas. Então, essas mulheres, elas não têm músculos aparentes e elas ainda possuem celulites. E aí, se a gente for pensar num segundo caso, a mulher, o que pode acontecer? Ela pode ter um excesso de peso e de gordura com pouco músculo. Então, esse caso acaba sendo bem pior que o primeiro caso que eu falei para você. Então, geralmente, ela é uma mulher que tem uma alimentação inadequada, tanto aí pensando quantitativamente ou qualitativamente, e também é uma mulher que não pratica atividade física ou é aquela mulher que faz atividade física, mas está muito focada só em aeróbico, exercício aeróbico. Então, só faz esteira, só pedala, né? Só exercícios dessa forma. Aí nós temos uma outra forma, né, da diferença da gordura se manifestar no corpo. Bom, esse segundo caso aqui que a gente tem é o excesso de gordura na composição corporal. Então, nesse caso aqui, existe no corpo uma proporção maior de gordura quando a gente compara com os tecidos magros, músculo, órgãos, ossos. E é muito simples de ver, porque a mulher, ela não vai ter aquele tônus no corpo, os contornos dos músculos definidos, ela não possui. Então, nesse caso, ela pode ter também um excesso ou não de peso. Portanto, aí nesse quadro, mesmo mulheres que são magras, elas podem ter um excesso de gordura na composição. E por conta disso, essas mulheres podem ter alterações estéticas, como muita celulite, por exemplo. E é aquele clássico, né? Da mulher que ela possui um corpo falso magro. Então, mesmo ela com um corpo magro, ela tem uma alta quantidade de gordura no corpo que vai causar esse aumento de celulite, essa flacidez. E aí nós temos a terceira forma diferente que a gordura se manifesta no nosso corpo, que é através da gordura regionalizada. Essa gordura, ela vai ficar acumulada principalmente na região de quadril, na região da coxa, e isso pode acontecer no corpo de mulheres que estão com um excesso de peso, mas também pode acontecer com aquelas mulheres que já estão com um peso normal ou que estão muito abaixo do peso. E até mesmo pode acontecer com mulheres que elas possuem pouca gordura no corpo.
Até mulheres que possuem baixa gordura corporal pode ter essa gordura regionalizada. Mas por que isso pode acontecer? E a razão aqui é puramente genética. Então, o que acontece é que o DNA da mulher tem a informação, ok? De que nas células de gordura da região do bumbum, na região das coxas, vai existir uma maior expressão de estruturas que são chamadas de receptores alfa-2, em relação aos receptores beta, que estarão em maior concentração no abdômen. Então, por conta dessa expressão alfa ser maior nessa região, isso acaba dificultando muito mais a quebra das células de gordura para que elas sejam, então, eliminadas. Então, mulher, é mais difícil a redução das medidas nos glúteos e nas coxas. Ficou claro para você? É por conta disso, por conta dos receptores. E essa informação é genética nesse caso. Por isso que é muito mais difícil a gente reduzir essas gorduras que estão concentradas aí nessas regiões, né? Mais aí nessas regiões. Então, a gordura regionalizada que a gente fala, ela é diferente também da gordura localizada. Por quê? Ela não está localizada somente em um local, ela está distribuída mais de forma homogênea. Então, ela está mais ali na região de bumbum, na região de coxa, do abdômen, mas de forma mais homogênea nesses locais. E aí nós vamos ter também a última forma que a gordura ela pode estar presente aí no nosso corpo, que é a famosa gordura localizada. Então, nem tudo aí é gordura localizada. E essa gordura localizada, o que ela significa? É aquela projeção de gordura em um determinado local. Então, por exemplo, gordura localizada vai ser aquela dos pneuzinhos ou na barriga. Então, geralmente vai ser aquela gordura que vai demandar muito mais tempo para sair. E ela vai exigir uma alimentação muito alinhada com a atividade física, com a atividade principalmente do treino de força. Então, se você já está aqui nesse estágio, saiba que é importante ter o treino de força. E não somente o treino de força, como a alimentação muito bem alinhada, tá? É preciso também ter disciplina e muita constância no processo. Essa é a chave para a questão da gordura regionalizada, não, da gordura localizada. E com relação aos músculos, vamos lá. Quando a gente pensa, mulher, em músculos, nós podemos ter duas formas de alterações musculares nessa síndrome da desarmonia corporal, que podem aí estar te impedindo de ter um corpo muito mais definido. Mas antes de falar para você sobre elas, eu preciso te contar algo que provavelmente você nunca ouviu falar. Eu sei que muitas mulheres têm medo de ficar masculinizada quando pensa em ir para academia, morre de medo de pegar muito peso, né? E tem uma alimentação e às vezes tem aí uma alimentação que otimize o desenvolvimento dos músculos, né? Então tem aí muito medo, né? Fala assim, ai meu Deus, mas eu vou fazer uma dieta, por exemplo, uma dieta hiperproteica, mas mais atividade física, eu vou ficar parecendo a Graciane Barbosa, né? Ou uma musa fitness assim muito grandona, né? E elas morrem de medo, essas mulheres. Mas isso é impossível de acontecer, de você ficar masculinizada, treinando pesado na academia e se alimentando de forma natural. Os músculos, eles são importantes para a sua saúde. Então, já vamos quebrar essa crença aqui, mulher. Músculo é importante você desenvolver, porque é importante para a sua saúde. E são eles que vão ser os responsáveis por criar as curvas femininas mais definidas que você tanto deseja conquistar. E agora, nós vamos falar aqui sobre as alterações que estão
presentes quando a gente fala de flacidez, de celulite e de gordura. Bom, vamos começar pela primeira alteração aqui, que é a diminuição da massa muscular. Isso significa que o corpo, ele está com uma péssima quantidade de músculo. Então, você se lembra que eu falei para você que mais músculos é igual a mais saúde? Que não é para você ficar com medo de ficar masculinizada, que é importante você desenvolver os seus músculos? Pois bem, quais são os sinais e sintomas de ter pouco músculo no corpo? Vamos pensar aqui comigo. Quais são esses problemas aí? Um corpo fraco, um aumento do risco de quedas e você se torna menos ágil. Você vai ter também dificuldade em fazer atividades diárias, atividades aqui que a gente está falando, atividades básicas, tarefas muito básicas. Você começa a ter uma certa dificuldade, parece que se desgasta muito para fazer essas atividades. Sabe quando você, meu Deus, faz um pouquinho de faxina na casa, já parece que está extremamente cansada, né? Para carregar um pezinho daqui até ali, você já se sente muito cansada, já consome muito sua energia. Também aí um outro sinal e sintoma é a redução da densidade óssea, ou seja, os seus ossos, começam a se tornar mais fracos, mais frágeis, e isso é um grande problema, porque ocorre mais risco de fratura. Você também tem aí um maior risco de diabetes, uma menor capacidade aeróbica. Então, quando você tem uma menor capacidade aeróbica, isso vai causar mais fadiga, uma maior sensação de cansaço para você. Também aí um último sinal, sintoma, é o metabolismo lento, que vai acabar impedindo a queima de gordura otimizada. E aí, um outro problema muscular é a atonia. Você já ouviu falar em atonia? Nesse caso, o corpo, ele possui pouco músculo em boa quantidade. Então, ele tem músculo, claro, mas está numa quantidade muito pequenininha. Ele está flácido esse músculo. Então, o corpo ele vai ficar sem aquele contorno definido. É aquele corpo que tem aquele aspecto mais molenga, mais mole, bem flácido mesmo, né? Flacidez de pele muscular ali. Então, isso é muito característico de um corpo que não está bem nutrido, de que falta atividade física com exercícios de força. Por isso que eu falei para você da importância desses dois estarem caminhando muito juntos, tá? E agora a gente vai entender como você vai destravar a queima de gordura. Você já deve ter visto quantas pessoas, né? E produtos que prometem efeitos, muitos efeitos milagrosos para queima de gordura. Isso é um clássico, né? Tem um monte de propaganda por aí em todo lugar falando sobre isso. E é claro que é possível perder gordura da barriga, das costas, dos braços, mas essa redução de gordura, ela acontece no corpo todo e não de maneira isolada, como muita gente acaba pregando. Então, onde a sua gordura ela vai sair primeiro? Já teve essa dúvida? Carol, eu quero queimar só da barriga. Mas como eu falei para você, não é possível queimar só a gordura dali da barriga. Quando você queima a gordura, você queima do corpo todo. Então, onde a gordura vai sair primeiro do seu corpo vai depender da sua genética, do seu DNA. Mas aí você pode estar pensando, mas como que acontece essa queima de gordura? Como que eu faço para acelerar essa queima de gordura? Então, primeiro vamos entender como a gente elimina essa gordura para a gente conseguir otimizar essa perda de gordura. Então, a gordura no corpo, ela vai precisar primeiro, mulher, ser metabolizada, mobilizada, na verdade. Então, ela vai ser quebrada
E é só depois que ela vai ser queimada que a gente fala, para ela sair através da respiração. Então, esse é um processo que a gente chama de beta-oxidação das células de gordura. E eu vou te contar algo agora que a maioria das mulheres não sabe. Tá preparada? Pois bem, vou te contar. Não é o treino que queima gordura. O que eu escuto isso não está escrito. O que eu escuto isso falando, meu Deus, ai, porque eu vou treinar, porque eu vou queimar gordura, bora treinar para queimar os bacons. Quem nunca falou isso, né? Quem nunca escutou isso? Pois é, o treino não queima gordura. Não vai ser a massagem modeladora também que vai queimar gordura. Quantas mulheres chegam buscando pelo meu trabalho falando, Carol, ai, eu já fiz infinitas massagens aí, não adiantou nada. Não é nenhum outro procedimento natural. A única forma, então, que você vai conseguir turbinar a queima de gordura, que você vai potencializar mesmo essa queima de gordura, é através das estratégias nutricionais. Então, os nutrientes da dieta, o controle das calorias que você consome através da dieta, são esses os pilares desse processo. Então, por isso, que quem acredita que a academia é a única solução para queimar gordura vai ter pouco resultado, porque a academia ela precisa estar andando ali, né? O treino, na verdade, precisa estar andando junto com a alimentação, sendo que a alimentação é a base. E você que treina já percebeu isso, não é mesmo? Porque, pensa comigo, a atividade física, ela vai aumentar a capacidade da queima de gordura pelo um processo chamado de biogênese mitocondrial. Isso significa que o treino ele aumenta estruturas que a gente chama de mitocôndrias lá no seu músculo. Isso é o mesmo que a gente falar de uma fábrica. Isso é o mesmo que uma fábrica comprar mais máquinas. Essa é uma boa analogia. Então, o que o treino vai fazer? O treino ele vai ajudar no desenvolvimento dos músculos, porque ele gera aquele estímulo físico e com isso ajuda a melhorar a sua capacidade de queimar gordura. Ou seja, o que o treino vai fazer por você é fornecer mais ferramentas ali para que essa queima aconteça. Então, por isso que o treino é importante, mas não é ele de fato que vai fazer essa queima de gordura. Então, com relação aí, vamos pensar aos procedimentos estéticos, como aí massagem, criolipólise. O que acontece nesses tipos assim de procedimentos estéticos é o seguinte: é uma quebra da gordura. Porque ali você, a mulher tá lá passando, né, a mão, tá passando rolinho, tá passando uma série de coisas ali que vão causar essa fricção, enfim, tá ali massageando o seu corpo, então vai ter esses estímulos mecânicos ali que vão estar quebrando as suas células. Mas não basta apenas fazer a quebra da gordura, é preciso que essa gordura seja eliminada. Então não adianta nada você só quebrar a gordura e você não conseguir expelir essa gordura, eliminar. E a gente elimina através da respiração. Então, se você apenas faz os procedimentos estéticos sem estar cuidando da sua alimentação, essa gordura ela vai ser quebrada, mas logo ela vai se rearranjar novamente dentro do seu corpo. E aí tem um ponto muito negativo, porque o pior é que essas moléculas, elas podem ir se unindo de novo, elas são quebradas e depois elas vão se unindo, se juntando de novo, formando estruturas cada vez mais difíceis de serem quebradas. Porque pensa, vai quebrando, quebrando, daqui a pouco elas vão se juntando e vai se rearranjando e elas vão sendo depositadas em outros cantos também do seu corpo.
E aí é por isso que você faz um procedimento estético e depois de 7, 15 dias você precisa fazer de novo. Porque, ou às vezes você olha e fala, meu Deus, parece até que piorou esse procedimento que eu fiz. Então, quando as minhas clientes, né, que elas gostam de fazer um procedimento estético, e aí elas falam, Carol, nossa, mas o que você acha? Você indica? E o que eu falo? Quando essas clientes, elas já estão ali num nível bom, sabe? Elas já estão trabalhando em si, já estão aplicando tudo aquilo que eu ensino, que eu proponho, os protocolos estão sendo aplicados já, elas já criaram vários hábitos, já conseguiram corrigir várias coisas do seu estilo de vida. Eu mesma falo, eu indico, vai lá, faça que isso vai sim ajudar a dar uma potencializada, vai ser muito bom. Então, é aquela cerejinha do bolo. E aqui, eu até me lembrei aqui, nem estava no meu roteiro, mas eu quero trazer para você essa informação, porque eu acredito que é muito importante e surgiu esse questionamento alguns dias atrás, durante os meus atendimentos, então por isso que eu quero trazer aqui para você. E eu estou percebendo que está sendo uma dúvida cada vez mais recorrente entre as mulheres, que é a respeito da lipo. Sabe aquela lipo HD? Que tem muitas blogueiras, muitas famosas que fazem, né, e mostram isso nas redes sociais. E tem muita mulher que olha e fala: Meu Deus, mas eu quero ficar com aquela barriga. E geralmente essas mulheres não são todas também que falam que fizeram lipo, né? Muitas delas apenas aparecem com a barriga lá super trincada e fazem algum tipo de propaganda. Ah, é porque eu tomei esse produto aqui e por isso que eu fiquei com essa barriga. Então existe ainda muito essas questões. E quando a gente fala em lipo, é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia, mulher. A gente não pode se esquecer disso, que é um procedimento invasivo, ok? Bom, e aí o que que acontece? Quando você faz uma lipo, o cirurgião vai fazer em você, ele vai retirar aquela gordura que está abaixo da sua pele, que a gente chama de gordura subcutânea. Então ele retira aquela gordura. Só que o que acontece? Essa gordura subcutânea está abaixo da sua pele, ela é formada por milhares de células de gordura. Essas células de gordura são importantes para o seu corpo, porque elas que armazenam a gordura que vem da onde? Da sua alimentação. Então, elas vão estocando lá. Porque você está consumindo, está comendo um monte de gordura, não tem uma alimentação estratégica, não está cuidando da sua alimentação. Então, o que que acontece? Porque não é só comer saudável, né? É ter realmente uma alimentação estratégica. Aí, você está consumindo gordura da sua dieta, as células de gordura estão captando essa gordura, estão armazenando, por isso que você está com uma capa de gordura muito espessa, muito grande. E aí você está sofrendo com celulite, com flacidez, com a gordura localizada. Bom, aí o que que essa cirurgia vai fazer? Essa lipo vai arrancar essas células, todo esse tecido aí de baixo, ok? Mas aí você não corrigiu sua alimentação, você não mudou os seus hábitos, você não teve nenhum tipo de estratégia, de metodologia para cuidar dessa alimentação. Você simplesmente achou muito mais fácil ir lá e fazer a cirurgia e que ia resolver todos os seus problemas. Mas você não cuidou dessa base, você não cuidou da raiz do problema. E aí, o que que acontece, mulher? E é algo que eu tô vendo cada vez mais frequente acontecer. O que acontece é que é retirada essa gordura, e aí você continua com os mesmos hábitos, consumindo as mesmas coisas, você continua a sua vida normal, achando que aquela barriga vai continuar ali. E aí,
o que que acontece? Toda essa gordura que está sendo consumida da sua alimentação, ela não tem mais aquelas células de gordura para ser estocada, porque você retirou através da cirurgia. E aí, o que que acontece? Toda essa gordura que vai para dentro do seu corpo, essa gordura, ela começa a tentar encontrar um local para se alojar. E sabe aonde ela vai ser alojada? Entre os seus órgãos, que é o que a gente fala que é gordura visceral. A gordura visceral é extremamente importante, até por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui para você. É extremamente perigosa essa gordura. E aí ela vai sendo alojada entre os seus músculos também, claro, mas entre os seus órgãos, né? Intestino, fígado, pâncreas, e ela também vai sendo alojada lá no seu fígado. E aí o problema é que quando você tem uma grande quantidade de gordura ali no fígado, o seu fígado vai começando a ficar muito intoxicado, muito problemático, as células ali vão começando a ficar muito disformes, você começa a ter problemas como dislipidemia, uma doença hepática não alcoólica. Então, é um ponto que precisa ter cuidado. Então, eu não tenho nada contra, sabe? A questão não é, precisa, pode fazer, é certo, é errado fazer lipo. Enfim, é o dinheiro da pessoa, cada um faz aquilo que deseja, não é mesmo? Porém, é extremamente importante agir na raiz do problema. É importante sim cuidar da alimentação, corrigir os hábitos, ter todo esse preparo antes de querer fazer uma intervenção, ainda mais uma intervenção desse porte como é a cirurgia. Bom, então, o que você aprendeu aqui nessa aula? Que a gordura, ela vai ser eliminada de uma forma, de uma maneira uniforme. Então, ela não tem como você tirar, eliminar a gordura. Carol, quero perder gordura só da barriga. Não vai ser possível, porque a gordura, ela vai ser eliminada do seu corpo todo, tá? E vai ser jogada para fora do seu corpo através da respiração. Por isso que é tão importante a gente fazer a atividade física, onde você vai ter esse estímulo de oxigenação grande, né? Mas você precisa cuidar da sua alimentação. E eu vou até fazer uma analogia aqui com uma fábrica mesmo, para ficar até mais simples para mostrar para você. O treino, ele vai ajudar no desenvolvimento dos músculos. Então, vai gerar aquele estímulo físico e, com isso, vai ajudar a melhorar a capacidade para queima de gordura. Ou seja, vai fornecer mais máquinas para a fábrica produzir. Entretanto, a alimentação e as estratégias nutricionais que são os responsáveis pela queima de gordura. Por quê? Porque elas vão fornecer a matéria-prima necessária, que seriam os nutrientes, e controlar a quantidade de calorias, ou seja, os bens produzidos por essas máquinas. Então, para melhorar a saúde, para combater as alterações estéticas, é preciso fazer a mudança da composição corporal, reduzir a gordura, aumentar ou manter os músculos. Então, vamos para a ação?